Bem, queridos companheiros, companheiras, quero inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui nessa manhã com vocês, debatendo um ponto tão importante da conjuntura nacional. Quero saudar todos os meus companheiros de mesa que aqui me antecederam, com falas que são muito importantes acerca do tema que nós estamos debatendo. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre 3 pontos. Primeiro ponto, sobre a questão do golpe. O segundo ponto, relativamente à questão do pós-golpe, período que se segue ao afastamento da presidência da República de Dilma Rousseff. E o terceiro ponto, a questão da saída do golpe. São os 3 pontos que eu gostaria de fazer algumas rápidas considerações aos companheiros e às companheiras. Primeiro, relativamente ao golpe. Ainda hoje, para meu espanto, existe uma discussão se o que houve na questão de Dilma Rousseff ou não foi um golpe. Eu acho que não é uma questão só semântica, não é uma questão só de palavra. Há um conteúdo político nessa discussão, Rousseff. Eu me recordo que na defesa de Dilma Rousseff, quando pela primeira vez nós usamos a palavra golpe, houve uma reação muito forte dos senadores da direita. E ainda críticas muito fortes de setores da imprensa que estavam alinhados à destituição de Dilma Rousseff. A própria diplomacia brasileira, depois que Temer assumiu, foi orientada a atacar frontalmente no exterior qualquer afirmação de que no Brasil haveria um golpe. E por que isso? Na verdade, golpe é sempre a destituição de um governo fora das regras constitucionais. Sempre que um governo de um Estado de Direito é afastado fora das regras do jogo, em desacordo com as normas constitucionais, eu tenho um golpe. E nós temos na América Latina uma tradição de golpes que deixaram marcas muito fortes no espírito, nos corações e na história. Nós tivemos um período dos golpes militares, que atingiram boa parte dos países da América Latina e que hoje são reconhecidamente tidos como situações execráveis que aconteceram aqui na América Latina. A tal ponto que hoje a opinião pública mundial, se é que existe uma, não veria com bons olhos qualquer situação de tropas militares indo para a rua para destruir algum governo. Países do mundo falariam em sanções, países do mundo falariam em restrições. A ideia de golpe hoje, ela é uma ideia que assumiu uma dimensão tão pejorativa que politicamente ela precisa ser disputada. E é por isso que aqueles que defendiam o afastamento de Dilma Rousseff não aceitaram, não aceitam e não aceitarão jamais dizer que foi um golpe. Por quê? O argumento que eles usam é, primeiro, não, está na Constituição impeachment. Se está na Constituição, não pode ser golpe. Espera aí, tem muita coisa que está na Constituição. O salário mínimo que ele deve atender está na Constituição, na realidade nunca aconteceu. O fato de alguma coisa estar na Constituição não quer dizer que aconteça. A Constituição diz o que deve ser, não que é. Então, essa resposta ela é pífia. Ou seja, está na Constituição impeachment, está bem. Mas está na Constituição como? Como disse a companheira vereadora que me antecedeu. Quando tem crime de responsabilidade. Quando o presidente da República pratica crime de responsabilidade, aí sim eu posso ter um processo de impeachment, dando direito de defesa e a oportunidade de provar que aquilo não aconteceu. Mas houve crime de responsabilidade praticado por Dilma Rousseff? É evidente que não. Dilma Rousseff sofreu 2 acusações. A primeira, de que teria atrasado pagamentos do Plano Safra e que isto seria uma violência à lei de responsabilidade fiscal. E sendo uma violência à lei de responsabilidade fiscal, seria um crime ao orçamento. E o outro, que ela teria baixado decretos que teriam ampliado imensamente a despesa, desequilibrando as finanças do país e contrariando a lei de responsabilidade fiscal. Em primeiro lugar, num país em que a corrupção é estrutural, Dilma Rousseff caiu por questões de contabilidade pública. Em segundo lugar, aquilo que ela é acusada, todos os governos anteriores fizeram. Desde a lei de responsabilidade fiscal surgir,
Todos os governos, o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula, fizeram igualzinho. Em alguns casos até em maior escala. Como se pode dizer, então, que aquilo que era aceito pelo Tribunal de Contas, que aquilo que era aceito pelo Legislativo, que aquilo que sempre foi aceito em todos os livros que estudavam a matéria, de repente tem se transformado em crime? Na verdade, houve um processo claramente articulado para criar as condições retóricas que justificassem um golpe, mas para que o golpe não parecesse um golpe. Essa não é uma realidade brasileira. Comentava agora há pouco com a querida companheira ex-presidente da UNE que existem estudos muito claramente postos que mostram que desde o fim das ditaduras militares, sempre que um governo começa a incomodar as elites de um país, a maneira pela qual ele cai, porque não dá mais para colocar tanque na rua, é fazendo um processo de impeachment. Processo de impeachment em que se combinam situações de movimentação popular, órgãos da mídia que suscitam isso e acusações de corrupção que tentam minar a base de sustentação parlamentar do governo. Parece até um plano, parece até uma estratégia, mas isso tem se repetido em vários países. Veja o Paraguai com o Lula, vejam outras situações que estão em curso na América Latina. Então, portanto, é importante ter claro que desde o fim das ditaduras militares na América Latina, a maneira pela qual um governo que incomoda a elite econômica, a elite política, a elite financeira de um país é afastado, é através de uma retórica jurídica para se dizer que nós estamos no Estado de Direito. Não é mais através da força física. Se rasga a Constituição, não com a arma, se rasga a Constituição com a retórica. E é assim que aconteceu com o Dilma Rousseff. Não havia base nenhuma para aquele processo de impeachment. Absolutamente nenhuma. Isso ficou demonstrado. Eles foram variando ao longo do processo, o tempo inteiro, de argumento. E quando a gente respondia um, eles inventavam outra tese. A tese de acusação foi mudando. A tal ponto que chegou uma situação em que, quando diziam que Dilma Rousseff tinha atrasado no pagamento, demonstrando que não tinha prazo, e ninguém pode dizer que alguém atrasa quando não tinha prazo para pagar, o senador Anastasia criou um prazo. Anastasia. Ele inventou um prazo. Eu até que brinquei na defesa. Falei, olha, é uma criação. Eu conheço o canto gregoriano, foi criado pelo Papa Gregório. O canto ambrosiano foi criado pelo Papa Ambrósio, esse é o prazo anastasiano. Porque ele criou ao longo do processo. Ou seja, fez uma invenção. Para quê? Para justificar retoricamente o processo de impeachment. Portanto, nós não temos que ter nenhum pudor, em dizer que foi golpe. Porque houve uma presidenta da República legitimamente eleita que foi instituída do seu mandato, sem nenhuma base constitucional, sem nenhum fato ilícito, sem absolutamente nada que pudesse autorizar isso. Aí vai se dizer, bom, mas ela estava impopular, bom, mas tinha perdido a maioria parlamentar. Senhores, no presidencialismo, e senhoras, no presidencialismo, o presidente da República não perde o mandato porque perde o apoio parlamentar. O Obama, por exemplo, perdeu o apoio parlamentar no Congresso americano, não teve impeachment dele. O governo presidencialista passa por crise de popularidade, sim, ele vai e recupera. Dilma Rousseff, quando começou, estava com 70% de popularidade, depois caiu, ia subir. O que aconteceu? Há dois fatos visíveis que explicam o golpe. Em primeiro lugar, a elite econômica e política desse país, e às vezes a gente pensa que quando a gente tem o aparelho de Estado na mão, a gente vira elite econômica e política, não é verdade? Porque continuam ainda aqueles que têm um poder social maior de influenciar a própria ação do Estado sem ser o próprio governante. A verdade é que essa elite viu que no momento da crise que se desenhava em 2014, crise econômica, reflexo em larga medida do que acontecia no mundo, era a hora de barrar a continuidade de um projeto de transformação do país. Era a hora de botar para fora aquelas pessoas que estavam acabando com a miséria, que estavam transformando o país, errando aqui ou acertando lá, mas num processo de mudança que o Brasil estava se afirmando internacionalmente. E que se não aproveitasse aquela crise econômica, esse grupo, esse projeto político, com as suas variações, com os seus problemas e com os seus acertos, poderia ficar décadas no poder. Eles perderiam o poder real que ainda detém na sociedade.
Então a eleição de 2014 era a hora que eles tinham de botar o projeto neoliberal de volta no país. Era a hora que eles tinham de e retomar aquilo que o governo Lula tirou da mão deles. Eles achavam que iam ganhar em 2014. Eles tinham certeza que iam ganhar em 2014. Os órgãos de imprensa potencializavam já na época a Lava Jato. Tentavam colocar sobre o campo ideológico e político da sociedade brasileira o rótulo de corruptos. O senhor Aécio Neves, por exemplo, punha o dedo em vista dizendo: eles são os corruptos. Eu não ando com corruptos. Você não nasce com cipó. Naquele período, levava eles à convicção da vitória. Era uma eleição dura, mas eles achavam que iam ganhar. E eu me lembro que no dia da apuração, eu estava junto com a companheira Dilma Rousseff, com vários companheiros ministros do Palácio da Alvorada, e às 7 horas ia entrar no ar o resultado. Né? Ninguém sabia. Mas faltavam uns 20 minutos e eu recebi uma informação dos nossos advogados do Tribunal Eleitoral dizendo: perdemos a eleição. Perdemos a eleição porque o pessoal dos tucanos recebeu uma informação de dentro dos técnicos e a Aécio ganhou e ele reversou. Nós recebemos essa informação. Nesse exato momento, jornalistas ligavam para nós dizendo: os tucanos estão indo todos para Belo Horizonte para encontrar o Aécio, que eles ganharam a eleição. Eles têm essa informação. E de fato, todos começaram a vir para comemorar em Belo Horizonte. Nós tínhamos exatamente essa informação de que nós tínhamos perdido a eleição até que às 7 horas entram as urnas. 30 segundos antes de entrar as urnas, houve uma correção lá no computador que não tinha colocado as urnas do Norte e Nordeste. Então, quando entra na imagem, Dilma Rousseff tinha passado na frente. Como? Mas nós estamos na frente? Como? Nós estamos ganhando? Não, nós ganhamos. Em 5 minutos percebemos que pela quantidade de urnas e a projeção de urnas que faltava, nós tínhamos ganho a eleição. Que era um espanto para nós, de felicidade, de continuidade de um projeto de combate à exclusão social, de mudança do país, para eles era a decepção. Era o neoliberalismo que tinha ido por terra. Era a impossibilidade, outra vez, de afastarem esse processo transformador do país que tinha morrido. E se nós festejávamos, eles entravam em depressão. No dia seguinte, já pediram recontagem dos votos. 2 dias depois, diziam que as maquininhas eleitorais não funcionavam. 3 dias depois, diziam que tinha abuso do poder econômico. 4 dias depois, quando caiu tudo, iniciaram a procurar. Precisamos de um fato do impeachment. A busca do impeachment começou antes da posse de Dilma Rousseff. Procuravam o fato de manhã, tarde e noite. E se alguém tem alguma dúvida disso, leiam os jornais já da época. Leiam os jornais já da época. Ou seja, procura-se um fato para impeachment e não encontravam. Procuravam e não encontravam. Aí pegavam a Passadina. Passadina não tinha nada a ver com Dilma Rousseff. Nada. Tinha uma roubalheira da Petrobras, sim, mas Dilma Rousseff não tinha nada. Era presidente do Conselho de Administração. Aí diziam: não, mas ela era presidente do Conselho de Administração, tem que ser responsabilizado. Meu Deus do céu. Ela era ministra, não era presidente. Como é que alguém vai ser responsabilizado por crime de responsabilidade praticado no exercício da presidência se não era presidente e se não cometeu um crime? Não tinha pé nem cabeça. Aí o que eles fizeram? Quando a gente não tem fato, a gente cria. Criaram 2 problemas fictícios de contabilidade pública. Criaram, mudando a jurisprudência no Tribunal de Contas, para criminalizar o que nunca foi crime. Criaram uma retórica que justificasse o afastamento de Dilma Rousseff do poder. Essa ideia foi gestada, foi criada, foi urdida, mas eles não tinham, enquanto neoliberais, a possibilidade de impeachment se não houvesse um outro componente. Havia uma insatisfação de setores da classe política que estavam muito satisfeitos enquanto a investigação chegava no PT e em partidos de esquerda, mas estavam temerosos que lançassem contra eles. E aí, a fala mais expressiva é do senador Romero Jucá, que gravado disse: nós temos que acabar com estancar a sangria da classe política brasileira e para isso precisamos tirar essa mulher do poder.
Venderam, dentro do parlamento e fora do parlamento, duas coisas distintas. Fora do parlamento é que o governo de Dilma Rousseff era responsável pela corrupção, como se a corrupção tivesse nascido no Brasil com o governo do PT. E venderam, dentro do parlamento, tira a Dilma e para a investigação. Construíram, então, uma situação que era, de um lado, os que queriam o retorno do neoliberalismo, e de outro lado, os que queriam, internamente, estancar a sangria, parar com a investigação da corrupção, dizendo para fora que queriam é afastar o governo corrupto. E aí, nós perdemos a maioria. Ao perder a maioria parlamentar, começaram a criar crise em cima de crise. Vendeu-se a ideia de que o Brasil estava ingovernável. E eles tinham um grande comandante em chefe desse processo, um homem chamado Eduardo Cunha. Eduardo Cunha era o vértice. Ele tinha apoiado Aécio Neves para a eleição. E estava preocupadíssimo que a investigação chegasse nele. Hoje nós sabemos o porquê. O já desconfiasse do que acontecia com o senhor Eduardo. A verdade é que esses dois segmentos se uniram, esses dois segmentos se agregaram, tendo por vértice Eduardo Cunha e como auxiliar escondido Michel Temer, e articularam então com certos meios de comunicação, com setores da elite empresarial, o golpe. Um golpe que usou os pretextos, um golpe que usou as invenções, e a partir daí então afastaram Dilma Rousseff para colocar no lugar um governo conservador, um governo sem mulheres, um governo sem negros, e um governo que adotava a política do candidato derrotado Aécio Neves, porque um governo que passou a seguir, não o que a urna disse em 2014, mas passou a seguir o programa de Aécio Neves, um programa neoliberal, um programa que corta direitos de trabalhadores, um programa que efetivamente joga o país no caminho inverso do que vinha seguindo até então. É incrível, mas tirou-se uma presidente eleita com um programa para colocar um não eleito com outro programa. Sem absolutamente nenhuma legitimidade democrática para que se pudesse fazer isso. Este é o resultado, então, que se evidenciou. Este é um golpe. Claro, golpe. Golpe que tem um efeito que segue no segundo ponto de reflexão que eu quero fazer, que é o pós-golpe. Logo que o governo Temer assumiu com aquela composição, qualquer pessoa que tivesse um pouquinho de conhecimento da política brasileira diria: não há hipótese de dar certo. Um governo que tinha o núcleo formado por Michel Temer, Eliseu Padilha, Wellington Moreira Franco, Gedel Vieira Lima e outros. Era óbvio que, sob a expectativa de que ia acabar com a corrupção, era no mínimo uma piada. No mínimo uma piada. E foi o que aconteceu. Sem legitimidade, atingido frontalmente por denúncias de corrupção, com um governo de quinto escalão, do ponto de vista da possibilidade de produção de políticas públicas. Apenas pensando na estabilidade do Congresso formado, o governo Michel Temer não é que ele ameaçou sair da crise. Ele pagou uma conta para o grande capital, pagou uma conta para o grande mercado e aprofundou a crise econômica. Criou problemas sociais gravíssimos com as reformas que propõe. E criou uma crise institucional, que não foi ele que criou, mas foi um reflexo dele. Tem um constitucionalista norte-americano que diz que o processo de impeachment presidencial é um terremoto político. Por isso tem que ser feito em situações extremistas, com fatos muito graves, com fatos que sejam intoleráveis. No caso, esse nosso terremoto foi fabricado. E como o terremoto fabricado você não apaga depois a luz de repente, a Terra continuou tremendo depois que Temer continuava no poder. E as estruturas da nossa institucionalidade começaram a ser trincadas. Os poderes começaram a se chocar. A partir do momento que você tira, não vale tudo o presidente da República eleito, vale tudo para os poderes. O judiciário quer mandar no executivo, o executivo quer submeter o legislativo não atende ao judiciário, o Ministério Público briga com uma parte do judiciário e com o executivo. Ninguém se entende mais na República do ponto de vista institucional. A crise que era econômica virou institucional. E, portanto, hoje, quem assiste o Brasil só pode ver com perplexidade o que acontece. Era um país que se projetava internacionalmente. Um país que combatia a miséria, um país que vencia a exploração, um país que era respeitado. O presidente era o cara. E agora o presidente não é mais o cara. É isso que está aí. O mundo hoje nos assiste como se fosse uma república da banana. Uma fragilidade institucional colossal. E aí, o que mais expõe é que até hoje nós não sabemos que interesses internacionais estavam por trás disso.
Eu não tenho a menor dúvida. Existem interesses internacionais sim no afastamento de Moisés. Pela opção que teve na questão do pré-sal. Pela postura ativa que o Brasil teve na construção dos BRICS. A construção de um banco dos BRICS que incomodou muita gente lá fora. A postura do presidente Lula de assumir relações internacionais que tiravam o polo centro das grandes potências, que incomodou. E até que ponto esse incômodo não se revelou uma estratégia de alguns setores e de alguns países influenciar no Brasil, como fizeram no passado nos golpes militares, para apoiar, pelas vias das mais diferentes hipóteses possíveis, um impeachment ilegítimo. Ao mesmo tempo que promoviam o impeachment, destruíam as empresas nacionais que tinham maior competitividade lá fora. Atingiam as grandes empresas brasileiras que disputavam o mercado com outras empresas estrangeiras que, portanto, faziam com que o Brasil se colocasse, se projetasse como uma potência nascente. O pós-impeachment, portanto, é a derrocada de um processo de crescimento do país, econômico, social e de fragilização institucional, com claro atendimento de certos interesses estrangeiros que algum dia ainda a história irá nos revelar em que materialidade se projetaram desde nós. E aí a pergunta que se coloca é, e agora? Tivemos um golpe? Tivemos. Tivemos um efeito demolidor do pós-golpe? Tivemos. E agora? O que fazer? Eu não tenho a menor dúvida, e eu tive a oportunidade de dizer isso já ao longo da defesa da presidente Dilma Rousseff no Senado, que não existe solução para o Brasil de hoje fora da democracia. Não inventem moda se querem tirar o Brasil da crise. Só há uma alternativa. É um presidente ou uma presidenta da República, legitimado pelas urnas, voltar a governar o país. Isso. Essa é a única alternativa. Naufragando para depois a gente se romper e ganhar uma eleição. E melhor um morto-vivo do que meio vivo. Não inventem moda de eleição indireta, porque o Congresso Nacional, por força de tudo que acontece, não terá condições de legitimidade de eleger ninguém. Absolutamente ninguém. Somente o povo, nas urnas, tem condições de eleger ou voltar uma presidente legitimamente eleita. É que se coloca o nosso papel. Nós temos que ter clareza. Primeiro que temos que estar juntos. Temos que ter clareza do que nos une. Temos que ter clareza que o enfrentamento democrático nesse momento, o combate à intolerância, é de fundamental importância para o país e para as gerações futuras. E nesse momento, mais do que nunca, mas como sempre foi, o movimento estudantil, os estudantes, tem um papel insubstituível. Não há luta democrática na história brasileira que os estudantes não tivessem sido a ponta de lança deste processo. E, portanto, não a mim, que hoje sou professor, não sou estudante. Não a ela, que já foi presidente da UNE. Não a nossa vereadora, que está lá na Câmara de São Paulo. Não ao nosso Pedro, que é um brilhante jurista. Mas a vocês. Cabe a força motriz de um processo que penetrize a nossa sociedade, de forma pacífica, de forma democrática. Nós temos que ir às ruas, nós temos que mostrar que não tem saída em cima do muro, que o muro tem que ser objeto de descer a escada para o lado certo, que é o lado democrático. E que venha para a democracia aqueles que vierem. Nós temos que convencê-los a tirar Temer da presidência e a ter um novo presidente eleito do Brasil. Não há outra alternativa. E, portanto, de todos vocês, de todos nós, no tamanho da nossa dimensão individual e da nossa responsabilidade histórica, saibamos cumprir o nosso papel. Não é possível permanecermos com o governo como Temer, comandando o país, com uma política para a qual o povo não... E nós esperarmos um ano e meio para que possamos ter o resgate da democracia. Nós queremos democracia agora. Queremos presidente ou presidenta eleito agora.
missão que a UNE tem nesse processo que cada um de vocês tem. As duas, companheiros. A democracia, companheiros. Nós temos que estar juntos nesse processo. E seguramente a bandeira democrática, cedinho, mais cedinho que alguns querem, voltará a tremular no Palácio do Planalto.